Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de volta. Eu sou o Kailon, atualmente sou aluno do primeiro Info do Instituto Federal de São Paulo, aqui do campus de Bragança Paulista, mas estudei no Alegrete do sexto ao nono ano. E em 2019, nas aulas de língua portuguesa, demos início ao Alegrete News, e eu fui um grande admirador e líder desse projeto. Estou muito feliz em saber que o projeto continua e honrado pelo convite para fazer a abertura dessa edição especial sobre o projeto de vida. Fiquem agora com a série de vídeos produzido pelos alunos dos nonos anos sobre esse tema, que é o eixo central do ensino integral. Até mais! Nessa edição especial do Alegrete News você vai saber mais sobre esse tema tão importante. Nós fizemos uma pesquisa com os alunos alegretianos para saber quais as carreiras que são objeto de desejo da garotada. E vocês ficarão sabendo quais são elas ao longo desse vídeo. Mas também descobrimos que há muitos alunos indecisos quando questionados sobre PV. Calma, realmente não precisa ter pressa para tomar uma decisão tão importante. Mas se você está indeciso, essa edição também é muito legal. Preste atenção às dicas e detalhes desse trabalho. Vem com a gente. Ter um projeto de vida ajuda jovens e adolescentes a achar seu papel no mundo e a se dedicar-se a eles, evitando estados de desmotivação e indecisão. Entre as sugestões para isso está como identificar qualidades e aptidões, investir nelas e refletir sobre como elas contribuem para o seu projeto de vida. O principal objetivo do projeto de vida é fomentar o protagonismo e a autonomia do estudante em suas escolhas. Focado na formação integral, o projeto de vida estimula o desenvolvimento de habilidades como a cooperação, compreensão, domínio de tecnologias, defesa de ideias e análise crítica de realidades. O projeto de vida ajuda o jovem a responder perguntas como: quem eu sou? Ou o que quero ser? Por isso, vai além da ideia de selecionar uma carreira para seguir. O projeto de vida está fortemente ligado ao processo de entender o sentido da nossa existência no mundo. E depois de uma pesquisa com os alunos do Alegrete, vimos que uma das profissões mais cobiçadas são medicina, jogador de futebol, veterinário, policial e advogado. Vamos falar mais sobre cada profissão. A medicina requer muito estudo e esforço, como todas as profissões. O médico escuta queixas do paciente, conversa, solicita exames. O trabalho consiste em diagnosticar problemas, doenças e até mesmo prescrever tratamentos. É uma rotina bem difícil, exige muita responsabilidade e cuidado. O jogador de futebol tem uma programação diária, é dividido em treinamento, além de cuidar da saúde, se alimentar bem e se cuidar muito. Já o veterinário acompanha a saúde, alimentação e reprodução dos animais. O papel é cuidar, examinar e evitar a transmissão de doenças aos humanos. Agora, o policial requer muita atenção e cuidado. E tem o papel de proteger a sociedade e combater os crimes. E por fim, o advogado. Ele tem a rotina de analisar processos, estudos, atendimento de consultas. Além disso, é necessário estar atento à legislação, mudanças e ter muita estratégia. Nossas entrevistas foram gravadas via Google Meet, gerando eco em alguma das falas. Tentaremos compensar esse problema com a ativação das legendas. Boa tarde, Priscila, tudo bem? Oi, boa tarde, tudo bem, e vocês? Estamos bem também. Nós somos alunos da Alegrete e a gente quis participar com a professora Cibele, que agora está entrevistando os profissionais, e você é o profissional da área da medicina. Meu nome é Maria Eduarda Nunes e eu sou do nono B. Eu sou Gustavo, sou do nono B também. Eu sou Matheus Lima e sou do nono B também. Muito prazer. E agora a gente vai iniciar as perguntas. Poderia falar o seu nome e a sua idade? Eu sou Priscila, eu tenho 31 anos. E como foi a sua trajetória até a sua profissão? Eu resolvi fazer medicina, eu estava no terceiro ano do ensino médio, né? Eu não tinha pensado nisso antes, não tinha feito nenhum projeto antes, nenhuma pesquisa.
Até os cursos vocacionais que a gente fazia, né, não apontavam muito para essa área. Mas aí eu fui procurando um pouquinho mais sobre e eu resolvi fazer. Aí eu prestei vestibular no final do ano, em dezembro, não consegui passar, fiz 6 meses de cursinho, e aí eu entrei em junho do ano seguinte, né, na universidade. Aí eu fiz a Universidade de São Francisco, que é em Bragança mesmo, e fiz medicina. Foram 6 anos de faculdade. E quais foram suas principais dificuldades até então? Primeira dificuldade é a gente escolher o que a gente quer, né? Porque você pensa assim, o que eu vou fazer pro resto da vida? Não sei, né? A gente não sabe nem o que quer fazer amanhã, quanto mais pro resto da vida. Então, essa foi primeiro desafio, é você pensar no que você quer fazer. Depois, o segundo desafio da medicina é entrar no vestibular, que a gente sabe que é um dos vestibulares mais concorridos. E hoje em dia ainda melhorou um pouco o número de vagas, né? Mas eu entrei na faculdade em 2009. Então, são muitos anos atrás e as vagas eram mais reduzidas, né? Então, a gente tinha esse segundo desafio, né? Entrar na faculdade. E depois, quando você começa a faculdade, primeiro vem o desafio de estudar e de aprender tudo aquilo que é um mundo muito novo. É um mundo que a gente não tem contato no ensino médio, né? Durante a nossa formação na escola, assim, a gente vê muito pouco, vê um pouco em biologia só. E você começa a se deparar com todas aquelas novidades. E aí o desafio é isso que eu quero fazer para minha vida mesmo, quero seguir carreira, ou não, eu acho que eu escolhi a profissão errada, né? Certo. Não pode falar. Não, eu ia falar, quando entrei na faculdade, me apaixonei pelo que eu estava vendo. Então, esse desafio foi tranquilo. O duro foi terminar a faculdade. Certo. E o que você diria para alguém que queria ser médica com você, ou que quer? O que você diria para essa pessoa? Vale a pena. É um esforço muito recompensado. A gente mexe com pessoas o tempo inteiro. Então, não é só ganhos, não é só a parte bonita, né? Mas é uma coisa muito recompensadora. Vale muito a pena você poder cuidar das pessoas, você poder ajudar as pessoas. Para mim, essa é a melhor parte. Quantos anos de estudo você teve até se formar? E quantos anos são de carreira? Foram 6 anos de faculdade, 1 ano de pós, 2 anos da primeira residência e 2 anos da segunda residência. Então, ao todo, foram 11 anos estudando. E eu me formei em 2015, comecei a trabalhar, né? Eu tinha 24 anos quando eu comecei a trabalhar. Então, são 7 anos de carreira. E você teve alguma inspiração? De médico diretamente, não. Eu tive muitos professores na faculdade que me inspiraram depois que a gente começa a estudar e a gente começa a querer ser igual, né? Mas na minha família não tinha nenhum médico, ninguém diretamente nessa área de inspiração. E você tinha algum projeto de vida antes de querer ser médica? Ou algum sonho na sua infância? Tinha. Não, nunca pensei em ser médica. Eu queria ser... Primeiramente, eu queria ser aposentada, tá? Achava demais ser aposentada, acabar a escola e não precisar fazer nada e ter dinheiro. Esse era o objetivo. Mas como não era possível, eu queria fazer direito, né? Ser advogada, sonhava em ser desembargadora, já grande, lá em cima. E depois, quando eu comecei a fazer os testes vocacionais, a minha área era jornalismo, direito, sempre nessa área de humanas, né? E aí foi depois mesmo, foi descobrindo o que era, vendo que era uma coisa que eu gostava, que eu mudei de ideia. E nesses últimos anos, a gente está passando pela pandemia do Covid, né? Como foram as suas dificuldades nessa época? E ainda está sendo? Difícil, a gente ainda está em pandemia, a gente ainda está com Covid, e nesses últimos 10 dias nós tivemos muito aumento de casos, né? Então é um desafio novo, porque era um desafio que ninguém sabia, que ninguém tinha conhecimento, então você não tinha nem como recorrer ao conhecimento, isso é certo, isso é errado. Foi um período muito difícil, porque como eu trabalhava, eu tive que me afastar muito
de toda a minha família e de todo mundo, porque todo mundo estava quieto em casa e eu estava trabalhando. Então, foi um período muito difícil. A gente tinha medo, a gente não sabia se ia trabalhar e voltava doente ou são, porque a gente estava exposto o tempo inteiro, né? Então, foi uma realidade diferente para a gente também, de cuidado com a gente, de cuidado com a nossa família, né? E os pacientes, eu sou pediatra, então o Covid é diferente da pediatria e dos adultos, né? A gente teve um número muito menor de crianças com Covid, mas mesmo assim, tivemos crianças que foram internadas com Covid, tivemos crianças que morreram por Covid. Então, é uma realidade diferente. É um medo e, ao mesmo tempo, uma necessidade de pôr seu trabalho em prática. Você tem mais alguma coisa para finalizar? Dar algum conselho para quem quiser ser médico? Dar uma dica? Tenho. Eu acho que ser médico é uma profissão maravilhosa. É uma profissão que exige muita dedicação, de estudo, de você ter conhecimento, mas é uma profissão que exige muita dedicação sua e do seu tempo, do que você tem que abrir mão para poder ser médico, para poder realizar a sua profissão. O tempo para a gente é muito diferente, porque a gente trabalha de noite, a gente trabalha de final de semana, e às vezes você está em casa e alguém te liga porque precisa de uma ajuda, ou o hospital fala, olha, preciso de ajuda. Então, você tem uma mudança de vida, de um cenário muito grande. Mas é uma profissão muito gratificante. Você tem recompensas pelas pessoas, por um abraço, por um agradecimento, e saber que você pode ajudar de alguma forma. Muito obrigada. E uma boa sorte para vocês. Se vocês querem seguir essa profissão, fico super à disposição para conversar mais com vocês. E sigam em frente. Estudem bastante, que é possível. Boa sorte na sua carreira, viu? Muito obrigada. Tchau. Oi, gente, tudo bom? Eu sou o Matheus Bueno. Eu sou a Duda. Eu sou a Rebeca. E eu sou o Matheus Lima. E a gente vai entrevistar você. Tá bom. Já faz alguns anos que a veterinária aparece entre as carreiras mais sonhadas por nossos alunos. E hoje temos a oportunidade de conversar com a veterinária Simone Alessandri, que tem muita experiência nessa área. Olá! Primeiramente, agradecemos por tirar um tempinho do seu dia para falar com a gente. Você sempre sonhou em ser veterinária ou já teve algum outro projeto de vida? Teve alguém que te inspirou especialmente? Sim, eu sempre quis ser veterinária, gente. O meu pai era suinocultor, então já criava suínos, criava gado de leite, e eu sempre cresci no sítio, eu sempre gostei de sítio. E eu confesso para vocês que eu amava andar a cavalo. Então eu pensava assim, se eu for veterinária, eu vou poder cuidar do meu cavalo. Então, por isso que a princípio, eu fui para a veterinária. E o meu irmão, que é 3 anos mais velho que eu, também é veterinário. Então, eu tive bastante inspiração. Você pode nos contar um pouco de sua trajetória profissional? Onde se formou e onde trabalha atualmente? Posso sim. Eu me formei na Unesp de Botucatu. É uma escola, uma universidade estadual, São Paulo, né? E lá na cidade de Botucatu, em 2003... E, como eu disse, meu irmão já estudava lá, então acabei que eu passei lá, eu prestei vários vestibulares, mas não passei em Botucatu, que é uma das melhores, né? Então eu fiquei muito feliz. E sabe que quando eu cheguei em Botucatu, eu descobri que eu não era veterinária de cavalo que eu queria ser, porque tinha um mundo abrindo as portas para mim. A veterinária é muito ampla, então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Quando eu saí de lá, eu fui trabalhar com animal de produção, né? A produção de carne, de ovos, de leite. E desde então, desde 2004, eu fiquei 1 mês de férias e depois eu já arrumei um emprego e nunca mais parei. Então, até agora, eu trabalho na área de produção animal. Pode contar pra gente como é o início da carreira, para quem se forma, ou quais as possíveis áreas de atuação? Conto sim. O que vocês pensam em veterinária? Primeira coisa que vem à cabeça de vocês? Cuidar de cachorro. Uma pessoa de branco, né, com um estetoscópio,
e cuidar de cachorro e gato. E aí, lá na faculdade, eu descobri que essa é uma área bem promissora, né? Tem muita gente que gosta disso. Tem a clínica e tem a cirurgia de pequenos e grandes animais. Tem a parte de anestesia, tem o veterinário especialista. E vocês sabem que o veterinário de pets, ele também se especializa? A gente tem cardio, tem dermatologista para pet. Então, assim como na medicina, a gente já tem as especialidades, oftalmo. Mas fora isso, gente, tem muita coisa legal. Por exemplo, o veterinário cuida de animais silvestres. Ele é responsável por um zoológico ou na própria natureza, em florestas. Também cuida, junto com os biólogos, dos animais marinhos. Bom, o veterinário também cuida dos animais marinhos, junto com os biólogos, né? Nas estações aí, a gente tem o Projeto Tamar e tantos outros projetos importantes que sempre tem na equipe um veterinário, tá? E tem uma parte muito legal que veio à tona, né, com a última pandemia aí que a gente teve, que é a área de saúde pública. O veterinário, ele é responsável por estudar e cuidar, defender, né, o ser humano de zoonoses. Zoonoses são doenças causadas pelos animais nos humanos. Elas são transmissíveis dos animais para os humanos. Então, a veterinária é muito importante nessa parte também. A gente tem várias doenças, como a raiva, por exemplo, né, a tuberculose. Então, a gente tem várias doenças que podem afetar os humanos e elas vêm dos animais, tá? E uma área também super importante é a produção animal, que é a produção de carne, leite, ovos, e tudo que é de origem animal. Então, nessa área de produção animal, que alimenta o mundo, né, a gente tem a segurança alimentar, a gente tem o veterinário nos abatedouros, nos frigoríficos. Todo frigorífico brasileiro tem que ter um veterinário responsável para analisar a carne e ver, primeiro, se esse animal chegou saudável no abatedouro, e depois, se essa carne é saudável para a gente consumir, tá? Tem, dentro dessa parte, tem o bem-estar animal, que tanto é falado hoje em dia, né? Já que a gente vai consumir esse animal, a gente tem que dar uma condição para ele, ali, digna, porque ele vai dar vida por nós, né? Para nos alimentar. Tem a parte dos alimentos que os animais comem, que são as fábricas de ração. Tem também toda a área de produtos veterinários, todos os medicamentos, assim como na farmácia, os medicamentos que os animais consomem, eles têm que ter um controle, certo? Assim como se a gente vai tomar antibiótico, a gente tem que levar receita lá na farmácia, não é? Para ter esse controle. Então, dentro dessa área de produção animal, a gente tem a área regulatória, que aí entra o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E com certeza vocês já ouviram falar dele. Ele regula tudo que os animais comem e consomem e são aplicados nos animais. Então, as vacinas, os medicamentos, como aquele medicamento antipulga que a gente coloca no nosso gato, no nosso cachorro, tudo isso é regulado pelo Ministério da Agricultura. E toda a ração que os nossos animais comem, tanto os animais de produção quanto os cães e gatos. Tá? Aí que eu entro, respondendo a sua pergunta. Eu trabalho como consultora hoje para as empresas, para que elas consigam a licença do Ministério da Agricultura. Então, para a gente começar a produzir uma ração ou vender um medicamento, a gente tem que ter um número lá de licença no mapa. Tá? No humano, a gente fala Anvisa, né? A gente tem o órgão Anvisa. E na parte animal, a gente tem o Ministério da Agricultura, o mapa. Então, é aí que eu entro. Na parte de leis, apesar de ser veterinária, eu estudo muito as leis, as regras, para garantir a segurança do alimento que a gente consome. Qual a importância dos estudos para quem deseja tornar-se veterinário? Quais as matérias e temas mais exigidos? Bom, biologia. Quem quer fazer veterinária tem que gostar e ir bem em biologia. Mesmo aquela biologia vegetal, que não é tão legal, que o animal é muito mais legal, né? Mas a gente tem que ir muito bem em biologia. Outra coisa que a gente tem que saber, física e química. Por quê? Porque para o funcionamento do corpo, do organismo, seja humano ou animal, a gente precisa de biofísica e bioquímica. Tudo são reações, né?
São reações químicas, reações físicas, como que o pulmão do suíno trabalha, como que a glândula mamária da vaca produz leite. Então, essas matérias são imprescindíveis. E há um boato de que veterinário faz conta muito mal, mas é mentira. Porque a matemática também entra. Imagina a gente calcular errado uma soroterapia, um medicamento para o animal, não é? Então, a matemática também entra. Eu acho que essas são as principais matérias. Que conselho você dá aos alunos da Escola Alegrete que sonham em ser veterinário? Primeiro, eu fico muito feliz com o pessoal querendo ser veterinário. Eu digo que é uma profissão maravilhosa, é muito gostoso. E é importante, ela é vista com bons olhos no mercado, tem muito mercado ainda para a gente explorar, para trabalhar, para ter uma rentabilidade boa. E eu digo para vocês, estudem, porque é uma profissão muito importante para a humanidade, para alimentar o mundo, para controlar doenças, é muito importante. Muito obrigada pela entrevista, a gente gostou muito de você, você é muito simpática. Obrigada. Eu fico à disposição, viu? Obrigada, para vocês também. Tchau, tchau. Oi, eu sou o Matheus Leme e eu sou do nono B. Oi, eu sou o Gustavo, também sou do nono B. Oi, eu sou a Kathleen, eu sou do nono B. E eu sou a Rebeca, do nono B. Oi, eu sou a Lidiane, tá? A gente queria agradecer a sua presença e obrigada por ter topado esse projeto, que é o Alegrete News, que a Pro acho que já te explicou. Muito obrigada, viu? A gente vai começar a fazer umas perguntas para você, tá bom? Vamos lá. Tá, qual foi a sua trajetória? Eu me formei tem 22 anos. E quanto tempo você tem de estudos? Não, eu tirei o colegial já, eu fiz 6 meses de cursinho, e depois do cursinho eu já passei na faculdade. Na verdade, eu tentava prestar odonto. Eu tinha dúvidas entre odonto e direito, olha que super diferente. Mas aí eu acabei me identificando mais com o direito, e aí acabei desistindo do odonto, que eu tinha passado em odonto, mas eu passei só em particular. Aqui também eu passei na particular, que eu passei em Bragança, né? Mas aí falou mais alto direito. Então, eu entrei na faculdade, eu tinha 17 anos, tinha 18 anos. Então, eu entrei bem nova. Desculpa. E por que você escolheu essa profissão, tipo, direito? O que te motivou a trabalhar nessa área? Então, eu acho que tá no sangue já, viu? O direito, assim, a gente tá sempre querendo defender, a gente é muito comunicativa, a gente não aceita não como resposta, a gente sempre quer buscar algo mais, a gente é muito questionador, a gente sempre quer ver um lado melhor, uma busca, uma solução. Então, assim, eu acho que isso é do advogado, viu? É um lado questionador mesmo, a gente quer correr atrás. Foi difícil, não vou falar para você que foi fácil, viu? Foi bem difícil, mas assim, eu acho que é mais gostoso quando é difícil. A minha mãe, ela me criou sozinha, meu pai é ausente, nunca ajudou com nada, principalmente financeiro. Então, assim, foi uma luta mesmo a gente ter chegado onde chegou. E eu falo por mérito nosso, porque a gente era em 3 crianças, minha mãe sozinha. Na minha época, porque eu tenho 45 anos, né? Então, há 45 anos atrás, uma mulher sozinha, com 3 crianças, era mais difícil do que é hoje. Sem estudo, aquelas mulheres que eram criadas para cedular, né? A minha mãe foi assim, então ela batalhou muito. E a gente teve que começar a trabalhar muito cedo. Com 9 anos eu trabalhava. Entendeu? Então, assim, hoje em dia vocês nem podem trabalhar antes de 14, né? Com 14 pode correr atrás, viu? Tem o menor aprendiz, é só se inscrever lá no mercado municipal que já dá para trabalhar. E carteira assinada só com 16 anos, né? Mas aí, assim, eu tive que batalhar para isso. Eu passei na faculdade, mas a gente não tinha dinheiro para pagar. Então, quando eu entrei na faculdade, eu já pedi o crédito da faculdade, porque aqui a USF, ela tem um crédito. E aí eu fiz o crédito da faculdade, depois de 6 meses veio o ProUni.
Aí eu fiz o crédito do ProUni. Então, eu me formei através de crédito. Porque eu estudei o último ano na escola particular. Então, eu não pude ser igual vocês, fazer porque minha mãe, ela teve aneurisma no último ano da minha escola. E aí, a gente ficou muito tempo sem ir na escola, ia repetir de ano. Aí, para não repetir de ano, a gente mudou para a escola particular. Estudamos 6 meses na escola particular. Para a escola particular, infelizmente, naquela época, se você pagasse, você passava. Então, eu paguei 6 meses de particular para não repetir de ano. Só que com isso eu perdi a oportunidade, igual vocês, de prestar, né, o ProUni, de entrar em outras faculdades. Aí eu já tive que concorrer nas particulares. Mas teve bom, que aí eu fiz o crédito, eu me formei. Antes de eu terminar a faculdade, eu comecei a trabalhar no banco, eu trabalhei no Itaú 13 anos. Então, assim, foi uma ótima bagagem, porque hoje em dia, sem estudo, não é fácil. Tá? Hoje em dia é um mundo da tecnologia, um mundo que tem que ter estudo. Então, assim, foi muito bom, porque quando eu fui fazer a entrevista no banco, tinha vários que não tinham faculdade. Os que não tinham faculdade já ficaram de fora. O meu diferencial é que eu tinha 21 anos, 22 eu ia fazer, e eu estava no 4º ano de Direito. Então, assim, eu era uma das mais novas, já estava no 4º ano. Então, eu já entrei trabalhar no banco naquela época, e foi uma benção, porque aí a época do perrengue acabou. Que aí já dava para pagar a faculdade, aí logo já deu para comprar um carrinho, aí as coisas já começou a melhorar, mas até o 4º ano foi tudo muito difícil. Eu trabalhava e estudava à noite. Entendeu? Qual foi a parte mais difícil, assim, da sua carreira? Difícil é quando você se forma, porque aí você tem que entrar no mercado de trabalho, né? E, assim, é difícil se achar gente que queira abrir a porta. Mas eu acho que, assim, olha, eu tenho muitas amigas, grandes amigas, assim, que quando eu formei, eu comecei a trabalhar com elas, porque eu fiquei no banco, né, um bom tempo. Então, tem 6 anos só que eu estou advogando. Porque como eu era gerente no banco, eu não advogava. E aí eu saí do banco para advogar. Porque aí eu tinha família, aí eu tenho 2 crianças, e a advocacia, ela te dá esses meios. É uma profissão muito boa. Além de rentável, ela te dá a oportunidade de você trabalhar, fazer o seu horário. Você trabalha o dia que você quer, você encaixa os seus clientes, você tem várias áreas que você pode atuar, né? Então, assim, no início foi mais difícil, mas quem tem amigo tem tudo. Então, eu tenho sempre que estar estudando, gente. Focar aí, igual a Cibele comentou, português é tudo, tá? E a nossa área, como é humanas, né, a gente estuda o ser humano, a gente tem que estar envolvido em tudo, a gente tem que estar sabendo de história, um pouco de geografia, um pouco do mundo, um pouco da política, um pouco de tudo. Essa é a nossa área, tá? Então, assim, e ler, porque quem lê muito, escreve bem, tá? Então, a leitura, por mais que, assim, eu incentivo, eu tenho uma menina de 10 anos, eu falo para ela, lê gibi, se você não quer ler livro, lê gibi. Ela começou no gibi. Hoje em dia, ela é apaixonada com a leitura. Ela pede livro de aniversário. Eu falo que isso é uma coisa assim, né? Então, assim, hoje em dia eu estou bem realizada, viu? Eu trabalho segunda, quarta e sexta. Eu não trabalho de terça e quinta, que terça e quinta é o dia que eu escolhi para ser mãe. Então, eu vou no balé, na natação, na ginástica, eu faço hidro com a minha menina. Então, assim, dá para a gente conciliar. E quem quiser também, né, dá para estudar para juiz, para promotor, para concurso público. Então, é uma profissão que tem um leque muito grande. Então, dá para atuar em várias áreas e tem mercado para todo mundo, viu? Não pense que, assim, quando eu me formei, eram 400 alunos. Então, você fala, nossa, 400 alunos chegando no mercado. Não, o profissional bom tem mercado para todo mundo, viu? Então, é só estudar, fazer o diferencial. A única coisa é que a gente não para de estudar nunca. Entendeu? Então, assim, a gente tem sempre que estar estudando, mas dá para fazer tudo junto, viu? O importante, o advogado, ele tem que organizar o seu tempo. Eu vivo tudo nos horarinhos, tudo tem horário para tudo. Porque, assim, eu, mesmo na faculdade, eu fui do DA, DA é diretório acadêmico, né? Então, eu era baladeira, comissão de formatura, dá para fazer tudo.
mas também não fiquei de DP, deu para estudar bem, entendeu? Então, assim, porque eu tinha crédito, a gente nem pode ficar ficando de DP, né? Eu nunca caí de turma, mas dá para dividir o tempo, viu? Não significa que vocês vão ter que morrer de estudar, mas tem que focar. E assim, ó, eu venci sozinha. Hoje em dia eu tenho contato com meu pai, um pequeno contato. E eu tenho muito orgulho de falar que eu sou formada. Aí eu brinco assim, eu falo, olha, minha mãe sozinha tem 3 filhas. Tudo gente boa, tudo de caráter, tudo formada, tudo estudada. Assim, eu falo, tudo gente boa, com família, e a gente não dependeu do meu pai. Então, assim, foi uma vitória a gente ter vencido na vida. E eu falei, é um orgulho. Assim, eu tenho o maior orgulho de falar que eu, como se diz, lutei sozinha. E hoje em dia eu estou muito bem, graças a Deus. E, assim, e tem essa oportunidade de escolher, de ajudar, de projeto social. A gente está até pensando em abrir uma ONG, assim, para ajudar em bairros mais carentes, entendeu? E é uma profissão que dá para ajudar muito, porque tem muita gente que não conhece a lei, não conhece os seus direitos, né? Então, assim, é uma profissão que pode levar muito alento, tá? Então, às vezes, assim, de coisinhas pequenas, um professor de apoio que eu fiz aí para o Alegrete, por exemplo, para alunos, né, com deficiência, que não tinha, que não sabe que tem direito, uma vaga em creche, um benefício para quem é doente. Então, assim, é um vasto campo, gente. Vocês vão gostar muito da profissão, viu? É uma profissão, assim, que a gente quer cada vez mais brigar pelo próximo, ajudar o próximo. Vocês vão gostar muito, viu? Ser advogada? Então, eu tinha dúvidas entre odonto, mas como eu tenho muito medo de sangue, aí foi pra advocacia. Eu falei, não é para mim. E assim, e é da criança, viu? Eu sempre fui muito comunicativa, não sei vocês, que a gente tem que investir nisso. O advogado, ele tem que ser atencioso, minucioso, organizado, tem que falar bastante, tem que ter uma boa oratória e tem que, assim, gostar de uma boa briga, viu? Tem que defender ali, tem que estar, né, sempre disposto a querer o melhor. A gente não aceita não. O nosso não, ele tem que ser o não depois que a gente analisou todas as perspectivas. Eu acho que... Qual dica você daria para, tipo, os alunos que querem investir na profissão de advogado? Então é estudar. Estudar bastante, focar aí no português, na leitura, tá? E desenvolvendo esse lado aí, né? Tipo de sempre querer ler, leitura, área de humanas, vocês dá mais um foco aí. É estudar, gente. O estudo, ele leva a gente para qualquer lugar. O que falta para a gente aqui, eu falo no Brasil em um todo, tudo é educação. Se a gente tivesse uma educação melhor, a gente seria um país de primeiro mundo. O que falta para a gente, eu falo assim, a profissão aí do momento seria professores, né? Que ninguém quer mais ser, né? Porque tá todo mundo assustado, infelizmente, né? Esses dias eu fui numa palestra da minha filha e estava falando que os pais hoje em dia não sabem falar não, né? Então, que o professor hoje em dia está sofrendo muito com isso. Então, eu falo assim, a educação, ela é tudo. Tudo, a gente tem que focar nela. Se a gente, a pessoa que lê, né, que tem bastante conhecimento, ela não usa da agressão, ela é uma pessoa mais receptiva, né? Então, acho que tudo melhora. Foquem no estudo e, assim, que vocês vão ter uma carreira ótima, maravilhosa, para vocês, ganhar dinheiro, não trabalhar muito, porque eu falo que eu também já não quero mais trabalhar muito, eu quero ter uma vida, eu quero ganhar bem sem trabalhar muito, olha que legal. Assim, mas no tempo que você quer, dá para você fazer tudo isso, viu? Eu tenho 45 anos, ainda quero trabalhar mais uns 10, depois eu já quero parar. Dá para fazer, é só trabalhar, viu, gente? E dá para passear, dá para fazer tudo junto. Divide o tempo, organiza. Organização é tudo. Tempo para brincar é tempo para brincar. Tempo que está na sala de aula é para prestar atenção na sala de aula. Não é para ficar no celular, não é para ficar de conversinha com amigo. Foco. Foco é tudo. O que vocês estiverem fazendo, faz bem feito. E depois faz o resto. Imagina, muito obrigada a vocês, viu? Eu agradeço. Sorte na sua carreira, tá?
Essa equipe do Alegrete News está reunida para mais uma entrevista muito especial. Ser jogador de futebol é o sonho de muitos jovens, e aqui na Escola Alegrete não é diferente. É uma das carreiras mais desejadas pelos alunos. Hoje, nosso convidado é Bruno Moraes, jogador profissional atualmente do Inter de Limeira. Boa tarde, Bruno. Primeiramente, agradecemos por tirar um tempinho do seu dia para falar com a gente. Boa tarde, tudo bom? É um prazer estar podendo ajudar um pouquinho aí, estar podendo falar um pouco da carreira do jogador aí para todos. Então, um prazer enorme. Então, Bruno, qual a sua idade e há quanto tempo você joga futebol profissionalmente? Eu tenho 33 anos hoje, fazem mais ou menos 15 anos que eu jogo futebol profissionalmente, né? Mas comecei a jogar, levar um pouco mais a sério, assim, dos 14 para os 15 anos, que começou a ficar um pouquinho mais sério, morar fora, jogar em clubes profissionais. Então, mas de carteira assinada mesmo profissionalmente fazem 15 anos. Você sempre foi esse jogador de futebol ou já teve outro projeto de vida? Teve alguém que te inspirou especialmente? Eu sempre quis ser jogador, desde garotinho, assim, desde os 7 anos, 8 anos, quando eu comecei a jogar escolinha de futebol aqui em Bragança, no Ferroviário, no salão, no Tanque do Moinho ali. Eu sempre tive o sonho de ser jogador e sempre fui em busca disso, sempre treinando, sempre com a cabeça. E graças a Deus deu certo, né? Você pode contar pra gente qual foi a sua trajetória? Em que time já jogou também? Sim, a gente tem bastante time, hein? Eu saí de casa de 14 para 15 anos, quando foi no primeiro clube que eu fui morar longe, foi no Ituano. Aí fiquei um ano por lá, depois eu fui Antes eu joguei no São Paulo, mas só que no São Paulo a gente não podia ficar alojado ainda, era 14 anos, então eles alojavam a partir dos 15 e ficava indo e voltando, né? Batia em São Paulo, voltava 3 vezes por semana. Aí, a partir dos 15, ali, de 14 para 15 anos, eu fiquei alojado no Ituano, morando lá fora. Depois eu fui para América de Rio Preto, na base também, e subi profissional no Santo André. Subi no Santo André, depois da famosa Taça São Paulo, né, que é o Copa São Paulo de Juniores, né, e de lá eu vim por Santo André, passei por, vou falar alguns, né, mais assim, importantes, assim, renomados, Portuguesa, Red Bull, joguei no Curitiba, Santa Cruz, uma passagem muito boa, Rio Claro, joguei fora do país, joguei no Emirados Árabes também, num time chamado Diba Fujeira, e hoje, atualmente, estou na Inter de Limeira. Quais são as suas principais conquistas e maiores desafios? Cara, desde o começo, um grande desafio é você sair de casa, né? Então, acho que o maior desafio para todo garoto que sonha em jogar futebol, né? É saber lidar com isso daí, ficar longe da família, você acaba tendo que se virar sozinho desde novinho, né? Então, você troca ali todo o conforto da sua casa, todo o carinho que você tem dos familiares, todo aquele porto seguro por indecisões, né? Você está morando num alojamento, dividindo o quarto com 8 caras que você nunca viu na vida. Então, acho que o grande desafio é essa adaptação de trocar ali a sua casa, a sua cidade, seus amigos, e só acreditando nesse sonho, né? Então, isso daí acho que é o maior desafio de todos aí que querem jogar, mas que vale a pena, né? Se lá na frente, se você também não conquistar, não chegar a ser um jogador de futebol, você aprende muito, né? Tem muitas lições de vida, você aprende a, primeiramente, ser um grande ser humano, né? Então, acho que isso é o mais importante, né? E as grandes conquistas, acho que foi no Santa Cruz, que eu tivemos acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, sendo vice-campeão da Série B, fomos campeões do estadual do Pernambucano, fomos campeões da Copa Nordeste, um título único num clube centenário. Então foi uma passagem ali muito produtiva, muito marcante, né? E acho que essas foram as maiores conquistas. E qual a importância dos estudos para quem deseja se tornar jogador de futebol?
É essencial, né? Porque a vida do jogador de futebol, a carreira é muito curta, né? Então você vai estar jogando ali. Hoje em dia a gente consegue até uns 37, 38, mas não são todos que conseguem conseguir fazer um pé de meia, conquistar um dinheiro para você ficar tranquilo o resto da sua carreira, né? Então a grande maioria, o pós-futebol, vai ter que trabalhar, vai ter que ter uma carreira. Então você, no mínimo, tendo os estudos completos, aí, o terceiro grau completo, o terceiro colegial completo, você vai conseguir depois fazer uma faculdade, você vai conseguir ter uma pós-carreira jogador, né? Então é muito importante você conseguir conciliar os dois. Que conselho você daria para a nova escola da Gretchen e os alunos que desejam ser jogadores de futebol? Que, primeiramente, termine seus estudos, foquem no estudo, porque dá para conciliar os dois, né? Então, não precisa abrir mão de uma coisa ou de outra. E se você quer ser um jogador, que você batalhe bastante, treine, respeite os profissionais, respeite seus pais. Então, acho que tem que ter essa hierarquia dentro de casa já, você ser uma pessoa muito disciplinada, e quando você sair vai ser muito mais fácil para você se adaptar, você escutar conselhos, porque é uma vida que você sempre está em constante aprendizado, né? Então a gente nunca sabe de tudo, e você vai ter que respeitar pessoas que você nunca viu na vida. Então acho que esse é o maior conselho, né? Seja dedicado, treine e seja um bom garoto. Bruno, você pode falar sobre sua rotina de treino? Sim. Nesse clube, a gente antigamente treinava muito 2 períodos, né? Treinava cedo, à tarde. Hoje, com essa modernização do futebol, muitas coisas, os trabalhos estão sendo muito mais curtos, intensos, né? E num período só. Então, a gente costuma treinar ou cedo ou à tarde. Sempre antes dos treinos tem que é o pré-treino, que a gente chama, né? Que você passa ali na academia, faz uma musculação, faz um treino preventivo. Após isso, a gente entra no campo, tendo trabalhos técnicos, táticos, e gera em média de umas 2, 3 horas esses treinos, né? E todos muito curtos e bastante intensos. Então, o período seguinte, a gente sempre foca mais na recuperação, para no próximo dia a gente estar podendo estar o mais inteiro possível para ter essa intensidade aí na hora do treinamento. E no início da sua carreira, como eram as peneiras de futebol e tal? No meu começo foi uma peneira que teve aqui em Atibaia, eu esqueci, na frente do Bourbon, ali um hotel que tinha antigamente, não lembro o nome. Foi uma peneira ali do Ituano, fiquei sabendo por amigos, e acho que devia ter mais de 100 moleques ali, eles sempre, acho que eram uns 20, 30 minutos de coletivo, né, que é um time contra o outro. Eles iam selecionando alguns, e desses alguns que foram selecionados, ficaram mais de uma semana lá em Itu, lá treinando todo dia e tal, e dessa semana, aí foi selecionado a minoria, né, acaba selecionando 3, 4 ali para ficar alojado e dar sequência para a disputa dos campeonatos. E como foi para você ter que mudar de cidade, administrar e voltar? No começo da carreira? Hoje? Hoje, entre de Limeira, dá mais ou menos, tá dando 1h30 de viagem de Bragança Paulista, então eu tenho um flat lá, para quando tem treinos mais intensos, ou treino à tarde, no outro dia de manhã, para eu não voltar embora, eu acabo dormindo lá, e minha família ficou aqui em Bragança, porque é curto, né, então, e é um período curto de contrato também, então a gente optou para eles ficarem aqui e eu fico me locomovendo. Mas quando é distância, times mais longe, assim, eles vão comigo, né? A gente sempre tem que estar nessa rotina de mudança aí. Então é um pouco complicado, mas é gostoso, a gente vai se acostumar. Oi, Bruno, tudo bem? Tudo bom? Eu queria fazer uma pergunta. Como que é hoje em dia para os meninos que querem seguir como jogador de futebol começarem nas peneiras? Tipo, que dica que você dá para eles? Eu estou um pouco por fora dessa questão de peneiras, como estão funcionando, né? Se está tendo, não tem, que acaba criando uma distância assim do profissional para a base, né? Mas, como eu falo, a gente tem que sempre estar preparado, né? Seja aqui nas escolinhas da cidade, você tá aqui, acho que nas escolinhas devem treinar de fim de semana só,
mas sempre acho que no pós-escola aí, se tiver um período livre, tem que estar treinando. Eu e meu amigo Felipe, a gente sempre, nessas folgas aí, a gente estava treinando sozinho, estava indo chutar bola, então acho que constantemente você está jogando para que surja essa oportunidade aí, como surgiu na minha vida do nada, né, sem saber essa peneira, acabei fazendo e acabei engrenando aí para ser jogador de futebol. Acho que o maior prazer e a maior dica que tem que ser isso daí, é curtir, levar o futebol aí como um hobby mesmo, para depois que ficar sério, levar a ter uma responsabilidade maior, né? Mas no começo aí é mais tirar esse lazer aí, treinar, se aperfeiçoar e levar de um jeito gostoso, não tão a sério, né? Muito obrigada, viu, por ter topado aí fazer essa entrevista com a gente. Muito obrigada mesmo. Imagina, foi um prazer estar podendo ajudar um pouquinho aí, estar podendo levar uma mensagem para muitos aí que queiram ser jogador de futebol. Oi, eu sou a Rebeca, da Alegrete News, e a gente vai fazer agora a entrevista com um policial, o Daniel. Ele é meu primo e ele concedeu uma entrevista pra gente. Vamos lá. Meu nome é Daniel, eu tenho 27 anos, trabalho na Polícia Militar do Estado de São Paulo, trabalho na região de Osasco, no 14 BPMM, na área da primeira cita. Como foi a sua trajetória até você chegar nesse cargo? Então, para ingressar na Polícia Militar, é um concurso público, que tem várias etapas, e eu reprovei 4 vezes, passei na 4ª, mas fiz a prova 5 vezes. Para você ingressar na Polícia Militar, são várias etapas, não é só a prova escrita. Então, você faz a prova escrita, se você passar, você vai para o exame físico, teste físico. Se você conseguir passar no teste físico, você vai para o exame médico. Aí, o próximo exame vai ser o psicológico, depois vem a investigação social e, por último, é o toxicológico, né? É o exame toxicológico. Quando você começou, você teve que ficar esperando no quartel, você voltou pra sua casa, como que foi o início? Eu já dentro da PM, já policial, se tá querendo saber. Então, quando você passa em todas as etapas do concurso, você se apresenta como se fosse uma escola, um colégio fechado, né? Como se fosse um colégio interno, que você fica lá 16 horas, você mora lá por um tempo. Durante o período de 6 meses, você faz o básico, mais 6, você vai fazer aprender sobre a área do policiamento específico. Aí você vai para outro lugar, fica mais 6 meses. E depois que você se formar, nesse 1 ano de formação, você vai para a Operação Verão, né? Que você vai para a praia lá e fazer o policiamento na área do litoral. Basicamente é isso. Você mora lá. Se você morar perto da escola, né? Da Escola Superior de Soldado aí, você até consegue voltar para casa, mas é todo dia. Tem que estar sempre se apresentando lá. Então o período de escola é bem puxado. Lá tem diversas regras, é tudo regradinho. Você tem que passar a sua roupa, você tem que se apresentar no horário certo. Dormir, você vai dormir super pouco, você vai dormir 4, 5 horas no máximo, tem guarda pra você puxar, é bem sugado. Mas compensa, é um negócio que vale a pena depois. E lá você acaba se adaptando, você vai acabando se tornando uma pessoa muito melhor, uma pessoa muito mais resistente, uma pessoa muito mais forte. E foi muito difícil? Qual a parte que você achou mais puxada? Não foi difícil, como você quer, eu queria muito estar lá. Então, para mim, era um sonho que estava se realizando. Então, nada para mim era difícil. Tudo eu fazia com muito amor, com muita garra, porque eu queria estar ali. Então, nada era um obstáculo para mim. Por mais que fosse sugado, exercício físico, tinha que puxar guarda, acordar cedo, para mim era excelente, porque era aquilo que eu queria para minha vida. Então, para mim, era aquilo. E a escola te ajudou, Daniel? Você te incentivou nessa profissão e tal? A escola que você fala, minha escola da época que eu era aluno, tipo, ensino básico, ensino fundamental. Sim. Eu vou falar pra você, nessa época que eu estava na escola, eu sabia, eu gostava já da polícia, eu tinha já, tipo, essa intenção, né, de, poxa, que legal, né, tipo, ser policial e tal, eu queria isso, só que eu só fui começar a focar mesmo, a estudar, quando eu tive a idade, né, hábil para poder ingressar na polícia. E eu estudei, tipo, por conta, fiz cursinho, eu fui atrás. Terminei meu ensino básico, né, terminei minha escola, e fui atrás do que eu precisava saber para poder para realizar meu sonho, né. Quais as matérias que caíram na prova, eu
português, matemática, história do Brasil, história geral. Eu fui focando nisso, geografia, né? Então eu fui português, principalmente, né? Português. E eu fui estudando por conta mesmo. Eu mesmo ia lá, tirava tipo 3, 4 horas do meu dia, focava e até eu consegui realizar meu sonho. A prova foi difícil, né? Não foi fácil. Tanto que eu reprovei 4 vezes, né? Ixi, é difícil. E durante a sua carreira, você teve algum que você se espelhou ou foi por conta própria? Então, a gente tem um primo, né? O Júnior, que ele ingressou na polícia primeiro que eu, né? Fora ele, tem um outro primo meu que é distante, deve ser de 3º grau também, que não é policial. E eu sempre via, né, eles assim, tipo, super bem com a carreira, gostando do que estava fazendo. E acabou me dando mais eu já queria, né? Acabou me dando mais vontade de querer ser. Então você já teve outra profissão em mente ou sempre foi só policial? Antes de entrar pra polícia, eu trabalhei de tudo. Eu lavei carro, entreguei pizza, eu trabalhei em telemarketing. Eu fiz de tudo que você pode imaginar. Claro, sempre com o meu objetivo de, tipo, eu trabalhava, porque eu precisava ganhar dinheiro, né? Tinha que pagar as contas. Trabalhava, estudava, fiz cursinho, pagava o meu cursinho e ingressei na polícia. Fazia as provas sempre que tinha. Aí, conforme você vai fazendo as provas, você vai pegando experiência e uma hora você vai conseguir passar. Se você focar, mas trabalhei de tudo. Trabalhei de tudo um pouco. Mas seu sonho sempre foi ser policial? Desde criancinha? Que bom. Desde criancinha, quando você é criança, você quer brincar, né? Você quer saber de brincar. Mas já tinha aquela coisa, né? Tipo, quer brincar de polícia e ladrão, eu queria ser o polícia. Criança quer brincar, né? E o que você diria para quem quiser ser policial aqui da nossa escola? Se é muito difícil, se você tem que se esforçar? Eu diria que nem eu falei, eu tinha falado anteriormente, estudar vale a pena, hein, meu? Estudar vale muito a pena, vale a pena. Eu vejo porque, às vezes eu tenho contato com algumas pessoas que era da época que eu estudava, que meio que ficou largado assim da vida, não quis saber fazer de nada. E eu vejo, tipo, quanto eu evoluí, mano, enquanto a pessoa, tipo, tá na mesma, assim, não mudou nada na vida da pessoa. Tipo, eu não sou rico, tá ligado? A polícia não vai me deixar rico, não vai me deixar, tipo, bem sucedido. Mas, mano, eu consigo ter meu lazer, eu consigo ter minhas coisas, sabe? Faço o que eu amo, faço o que eu gosto. No final de semana eu consigo fazer alguma coisinha, me divertir, viajo. Eu acho que a gente tem que correr atrás dos nossos objetivos. E é bom fazer isso com o tipo, sofrer agora que você é novo, estuda bastante, tipo, foca em alguma coisa, vai atrás, porque lá na frente, quando você chegar aos seus 25, 27 anos, você já vai estar, tipo, num patamar legal. E eu não parei de estudar não, viu? Eu tô falando isso aí, mas eu não parei, eu sou aluno igual vocês. Eu tô estudando para ser oficial da PM agora, né? Eu ingressei na carreira de praça e eu tô estudando para poder ingressar na carreira de oficiais, né? Que o oficialato é os comandantes, né? Os comandantes da PM. Os praças e os oficiais. Eu não parei de estudar não, ainda já faço cursinho ainda, tô fazendo online, tô correndo atrás, eu não parei não. É difícil, né? Mas não pode parar. Se parar, é isso. Qual é a sensação que você sente de estar na rua, agindo como policial? Se você se sente muito inseguro, tem algum risco? Não, risco tem, né? Claro que tem risco. Só que a gente é muito bem preparado, a gente estudou bastante e sabe o que está fazendo, né? Toma toda a cautela necessária, tem todo a gente tem uma preparação, né? Preparo policial, para ele poder saber como atuar na rua. É assim que funciona. Risco tem mesmo, né? Não tem jeito, mas a gente tem que enfrentar. Alguém tem que defender a sociedade aí e garantir o direito das pessoas, né? Bom, bem recebido no lugar onde eu vou, assim, tipo, eu vou tendo uma ocorrência, às vezes eu não sou, depende muito. Eu queria agradecer a presença do Daniel na nossa entrevista, queria parabenizar e dizer que eu sinto muito orgulho dele pelo trabalho, por ele proteger a gente, nossa população. Queria dizer que eu sinto muito orgulho dele e queria parabenizar por ele ter conseguido o projeto de vida dele. E queria pedir para ele deixar um recado final para os alunos. Muito obrigado, viu, Rebeca? Adorei a entrevista também, muito legal. O negócio é mágico, assim, né? Porque eu tava aí na situação de aluno igual vocês, eu era aluno, eu também sou aluno, a gente tipo, não é muito diferente, sabe? Só que eu tô na condição de policial militar e vocês são alunos. E se eu pudesse, tipo, dar um conselho assim pra vocês, eu falo, estudar vale a pena, como eu já falei, estudar vale muito a pena. Não desiste de estudar nunca, tipo, se alguém começar a colocar vocês, de falar, não, para com isso aí, deixa isso aí quieto, não para, porque compensa, lá na frente vocês vão colher o fruto do estudo de vocês. E, faz o que gosta, tenta se encontrar, cara, tipo, eu encontrei a polícia.
Mas eu tenho amigos meus que eles são super felizes fazendo outras coisas. E, mano, é se encontrar mesmo. É você, tipo, achar alguma coisa que você fala, não, eu gosto disso daqui, mano. Isso aqui me faz feliz, isso aqui é o que eu quero pra minha vida. E se você fizer o que você gosta, você pode começar, sei lá, como um estagiário em algum lugar. Tipo, ganhando super pouco, sabe? Tipo, só estudando, só aprendendo. Mas faz o que você gosta, porque lá na frente você vai colher frutos. Vai colher frutos. Tá bom? Olhar em você e muito obrigada por participar do nosso Alegrete News. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Beatriz. O meu projeto de vida é ser fisioterapeuta e hoje eu vou conhecer o consultório Menin e vou ser atendida pela fisioterapeuta Beatriz, que é minha xará. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Beatriz, eu tenho 25 anos, sou fisioterapeuta e trabalho aqui na Clínica Menin. Eu auxiliava eles, então eles me explicavam como que mexia com os aparelhos, né? Acompanhava os atendimentos dos pacientes, né? E fui conhecendo um pouco dos pacientes, fui gostando muito da fisioterapia na parte do idoso. Então hoje em dia eu faço especialização na saúde do idoso. Então meus pacientes, a grande maioria são idosos. Cirúrgico, um parto normal, um parto cesárea, a gente acompanhava, fazia acompanhamento, ia nas enfermarias, que é onde as pessoas ficam internadas, às vezes para fazer alguma cirurgia ou não. E aí a gente atuava também na UTI, que é um espaço mais crítico, né? Os pacientes às vezes estão entubados, coisas do tipo, né? E aí a gente atuava lá também, a gente tanto na parte assim respiratória, né? Então às vezes, como eu disse, são pacientes que estão entubados, então a gente ia lá, ajustava o tubo para eles. Às vezes a gente fazia algumas manobras, né, respiratórias para ajudar essa pessoa a respirar melhor. E ajudava na parte motora, porque às vezes a pessoa fica lá deitada por longas horas e aí a pessoa não, né, acaba perdendo, fica fraco, fica com o músculo fraco, fica atrofiado, e aí a gente ajuda nessa parte também. É uma parte muito legal da fisioterapia e agora com a pandemia é uma área que cresceu muito, deu muita visibilidade para o fisioterapeuta que trabalha no hospital, né? Então acho que é isso. Então aqui é um ultrassom e um laser. E aqui tem algumas faixinhas que a gente usa para exercício, ó. E esses aparelhos são muito caros, Bia? Alguns são caros, sim, ó. O ultrassom, ele é um pouco mais caro, E o laser, depois eu vou mostrar o que eu tenho aqui. Hoje em dia existem lasers portáteis, né? Então eles são um pouco mais acessíveis do que o ultrassom. O ultrassom é um pouco mais caro, porque o ultrassom não tem como você fazer sem fio. Então daí tem todo também uma revisão, igual o carro, a gente tem que fazer revisão, né? A revisão do carro, levar no mecânico. Esses aparelhos também, né? A durabilidade dele é maior também, né? Isso, do que os portáteis, isso, né? Tudo que é portátil, a gente já sabe que é. Então tem que fazer uma revisão com certa frequência, porque, né, de repente machuca o paciente, a pessoa, Deus me livre. Então, como eu expliquei, ele é mais localizado, mas ele é mais profundo também. Tá? Aqui você está enxergando a luz, na verdade, porque esses aparelhos mais modernos, a gente consegue associar as duas coisas. Então, a gente consegue associar a luz vermelha e a luz infravermelha, os dois juntos. E por isso que eu tô com óculos, porque a luz vermelha eu tô vendo aqui, mas a infravermelha eu não tô vendo, tá? Então eu tenho que me proteger da mesma forma. Como eu falei, se precisasse, se de repente
tivesse que fazer alguma coisa aqui no ombro dela, perto do rosto, eu teria que dar um óculos pra ela também.